Então, boa tarde a todas, todos e todos, agradecendo aqui a presença da Nana, hoje nossa convidada, a Nana Martins, escritora, professora, pesquisadora, da Marinesa, nossa secretária, nosso vereador Diácono Ricardo, que está aqui presente, muito obrigado, os assessores dos gabinetes que estão aqui, e ao povo que nos assiste. Hoje a gente vai fechar aqui essa nossa Comissão das Mulheres dentro do nosso Novembro Negro, né? Essa comissão não poderia deixar de trazer esse tema, né? O empreendedorismo das nossas mulheres negras, e a importância que nós estarmos nesses espaços, né? E também a dificuldade que o nosso povo negro tem, principalmente as nossas mulheres negras, de estar ocupando nesses espaços. E a gente sabe que o decorrer da nossa história, né, a gente sabe por que hoje a gente ainda tem essa dificuldade, né? Então, quem conhece a nossa história, a história do povo negro, sabe dizer o porquê que nós temos dificuldades. Mas, enfim, nós estamos aí na luta sempre, né, na resistência sempre, e nós temos, sim, belas mulheres, mulheres maravilhosas, mulheres de potência, que continuam na luta e tenho certeza que as nossas ancestralidades abriram caminho para que a gente pudesse estar hoje aqui. E eu tenho um prazer enorme de estar com a Nana, que a Nana vai falar um pouquinho para a gente. Nana, fica à vontade. Tá? Depois a gente abre um papo aqui, eu, vereador, contigo, para a gente conversar um pouquinho, mas eu gostaria que ficasse bem à vontade, falar um pouquinho da tua história, da tua luta. Tá certo? Vamos lá, meu amor. Obrigado, Nana. Tá, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui participando com vocês. Eu acho que, quando chega novembro, é um momento em que a gente tem que buscar energias para continuar a nossa luta, que é uma luta muito difícil. Eu sou de São Paulo, moro aqui há 8 anos, fiz faculdade no Paraná, então eu conheço várias realidades dentro do Brasil e várias realidades de mulheres negras diferentes de mim, e muito parecidas comigo ao mesmo tempo. Quando eu vim para cá, eu vim fazer mestrado, e o tema que eu estudei foi o feminismo negro. Obrigada. E eu fui tentar entender por que dentro da pauta do feminismo, a gente precisava colocar essa palavra negro. E, a partir daí, eu fui estudando as questões das mulheres negras, as suas dificuldades, e fui entendendo que não é uma questão de separar, mas de entender que existem outras pautas relacionadas à mulher negra. E daí a gente começa a entender que as mulheres negras no Brasil ainda estão em desvantagem perto das outras mulheres. O setor feminino já está em desvantagem, e as mulheres negras mais ainda. Né? Quando a gente fala de educação, por exemplo, que é a minha área, né? Eu sou professora, a gente percebe que, mesmo dentro da escola, desde muito cedo, as crianças já passam por processos racializados dentro da escola. Processos trabalham com a questão da sua cor de pele, com a sua beleza, com o seu cabelo. Isso faz com que muitas desistam da escola muito cedo. Né, que elas não se sintam bonitas, que isso mexa um pouco com a questão da autoestima dessa mulher, e isso afeta, sim, o seu resultado educacional. Porque, a partir do momento em que eu não me sinto bonita, em que eu me sinto fora desse espaço, que esse espaço não é para mim, é a partir daí que a gente já começa um processo de exclusão. Então, as mulheres negras passam por um processo de exclusão desde muito cedo, desde a infância. E, muitas vezes, quando elas reclamam sobre esses processos dentro da escola, a gente não sabe muito bem o que fazer em relação a isso. Até eu, como educadora, penso, e agora? Como eu vou lidar com isso? Como eu vou lidar com toda uma classe que tem esse tipo de comportamento? E, a partir daí, a gente vai tratando e traçando estratégias para que isso, pelo menos, seja amenizado. Né? É impossível a gente falar que não exista contribuição das mulheres negras em todas as etapas do trabalho no Brasil, porque, muitas vezes, as grandes mantenedoras das casas de pessoas negras são essas mulheres. Né? A gente sabe que tem a questão da solidão da mulher negra, a grande dificuldade de encontrar um parceiro que colhe ali junto com elas, colhe não, né? Mas que tenha uma, como que eu posso dizer, uma afinidade, né? Dentro dessas questões, um respeito.
É muito difícil, hoje em dia, a gente perceber que as mulheres negras ainda estão numa faixa de exclusão maior do que as outras mulheres. Né? E essa faixa de exclusão faz com que elas ganhem menos, faz com que elas concluam menos o ensino médio. Né? A dificuldade de entrar numa universidade. Eu sou cotista, entrei na universidade por cotas, no primeiro ano das cotas da minha universidade. Eu nem sabia o que era cota. Você estava perguntando ali, você é negra? Eu falei, sim. E depois que eu fui entender qual que eram os processos, né, que estavam acontecendo de cotas naquele momento, e mesmo numa universidade com cotas, eu tinha poucas pessoas negras junto comigo. Aliás, isso aconteceu durante toda a minha etapa de educação. E eu sempre estudei escola pública. A grande dificuldade que eu vi assim, de não ter parceiras e de não ter outras pessoas negras para fazer troca. Né? Então, isso é uma grande dificuldade. Então, na universidade, é que eu fui conhecer outras meninas negras de outros anos, de outros cursos, mas, mesmo assim, muito distantes, né? E que eu fui começando a entender toda essa dinâmica do preconceito no Brasil. Porque a questão das cotas, ou de você dizer que só pode ter uma, né? Que precisa só ter uma, a gente começa a pensar assim, tá, mas será que todas as mulheres negras são iguais? Será que uma mulher negra já representa toda essa gama de pessoas e de outras mulheres que estão ali? E daí a gente vai começar a pensar, né? Que sociedade é essa que só tem lugar para uma? Numa sociedade em que 50%, mais de 50% das pessoas são pessoas negras. E, quando a gente vai para o mercado de trabalho, eu acho que é uma coisa que meu pai sempre colocou isso em casa, meu pai sempre falou, vocês têm que ser funcionários públicos. E eu sempre me questionei por quê, né, que ele falava isso. Mas ele falava assim, porque lá vocês vão fazer uma prova e vão ter garantia de um emprego. Isso há muito tempo atrás. Então, quando eu tinha, né, desde garota, meu pai já deixou claro que ele percebia que tinha essa questão da exclusão no mercado de trabalho. E se a gente pensa em mulheres que elas sustentam as suas casas, elas são excluídas do mercado de trabalho, são excluídas da escola, é claro que a gente vai ter, não vai ter garantia de uma vida com todos os direitos que a gente precisa. Então, eu acho que essa questão do empreendedorismo, a educação, é muito importante para fazer com que esse estigma e para fazer com que se quebre esse lugar que as pessoas negras ainda estão na nossa sociedade, o que é um absurdo. Não sei se vocês têm algumas perguntas. Então, Nananá, vamos bater um papo aqui. Daqui a pouco o vereador também pode falar alguma coisa. Vamos bater um papo. Eu acho que o que tu traz é muito interessante, Naná. Já te agradecer. Da forma com que o povo preto, né, tem dificuldade de nós estarmos nesses espaços. Uhum. E aí eu trago sempre uma reflexão, eu tenho ido em várias escolas, até conversar, né, referente, e trago essa posição de nós, mulheres pretas, né, e da nossa dificuldade de estarmos nesses espaços. E daí eu trago uma reflexão, junto com os alunos, a primeira fala, geralmente, minha é essa. Tu olha para a sala de aula, eu pergunto, onde é que está o nosso povo negro aqui nessa escola? A gente olha os alunos, eles olham assim, até preocupados, um olha para o outro, tentando encontrar, eu disse, vocês não vão encontrar. São poucos negros dentro das nossas escolas, infelizmente. Nós temos que avançar muito. E aí eu pergunto, onde estão nossas mulheres negras aqui nessa escola? É a minoria da minoria. E eu trago essas reflexões porque a nossa sociedade tem que acordar para isso. E também trago outra reflexão, nós temos que fazer uma tarefa que para nós é árdua, mas nossa tarefa é diária. Lutar contra o racismo, contra o preconceito, nossa tarefa é diária, é todo momento, a todo instante. E essa reflexão eu trago aos nossos alunos, quando eu vou para as escolas, nossos estudantes, até porque faz 90 anos que nós não temos a mulher negra na Assembleia Legislativa. A primeira foi a nossa querida, amada Antonieta de Barros, professora, jornalista, e que, por incrível que pareça, eu estive numa escola, viu, vereador?
E eu, na minha conversa, para abrir a reflexão, eu perguntei qual foi a primeira mulher negra deputada estadual do Brasil e de Santa Catarina. Tinha mais ou menos 150 alunos, de primeiro, segundo e terceiro ano. Nenhum deles me respondeu quem era. Nenhum. Eu ainda perguntei, não, vamos conversar, eu quero vocês descontraídos, vamos bater um papo. E eles não souberam dizer. Falaram vários nomes, mas... Então, sabe, então, quando tu fala que a educação, a gente tem que começar pela educação, é isso. Né? A gente tem procurado muitas escolas e conversar sobre isso. E isso me preocupa, porque uma das perguntas que eu também fiz, o que significava o 13 de maio? Vocês acham que 13 de maio a gente deve festejar alguma coisa, a gente deve comemorar? Ainda comecei a dar uns... Ninguém sabia o que era 13 de maio. E daí a gente entra dentro do tema e faz toda uma fala e eles ficam perplexos, olhando para você e querendo entender onde é que estava isso que eu não aprendi. Isso não me ensinaram. E é isso, Nana, que acontece nas nossas escolas. Existe uma lei, a lei até mesmo do Estatuto da Igualdade Racial, que tem que estar discutindo todos os dias, tem que estar no currículo escolar todos os dias, para que a gente possa conversar com nossos alunos e falar da nossa história, a verdadeira história. Mas isso não se é cumprido, nem Estado, nem município, não se cumpre essa lei, essa determinação, que é importante tanto quanto as nossas cotas, que foi uma luta nossa para a gente poder estar nesses espaços. Senão a gente não tem como chegar, infelizmente, ainda precisamos de cota, infelizmente precisamos ter datas alusivas para poder trazer o nosso tema, porque o que eu entendo, Nana, é que tudo está naturalizado. Você não sente falta mais das pessoas ao seu redor. A falta do nosso povo preto, em certas situações, ela está naturalizada. Dentro das nossas escolas está naturalizada. Nos espaços institucionais está naturalizado. Dentro desses espaços de poder está naturalizado. Então, isso é muito ruim. Então, a gente vê a necessidade de o quanto que nós temos ainda para construir, para que a gente possa ter os mesmos direitos dentro de um espaço que não foi feito para nós. O apagamento histórico dessas questões, isso é muito grave. Chega bem pertinho, Nana. Isso. Tá. O apagamento histórico dessas questões é algo muito grave. O que eu percebo é que essa geração de professores que vem um pouco depois de mim e junto comigo, já é um pessoal que está mais engajado com essas questões, mas ainda a gente tem dificuldade em lidar com elas porque não nos ensinaram. E se a gente não foi ensinado, como que a gente vai passar isso para os nossos alunos? Eu estudei muito questão racial, desde quando eu entrei na universidade, e a questão do apagamento sempre foi uma coisa que, para mim, era muito importante. Quando eu entrei na universidade, eu entrei num grupo de escritoras. Foi a primeira vez que eu conheci a escrita de mulheres negras. A partir daí, eu também comecei a escrever. Eu sou uma pessoa que gosta muito de artes. Eu ia sempre em museus. Eu sempre li muito, desde criança. E eu nunca via personagens negros, eu nunca via falar da cultura negra. Quando eu ia em museus, eu não via mulheres negras. E uma vez eu fui numa exposição, num shopping daqui, de Florianópolis, não vou falar o nome, mas tinha uma obra de um artista com muitas mulheres lindas e tinha uma mulher negra que ela tinha traços muito parecidos com o de um animal. E aquilo me chocou profundamente. E eu tenho uma irmã mais nova que estava comigo, e eu pensei, ela adora também, né? Ela sempre queria, Nana, eu quero muito ver uma menininha negra pintada. Naquele momento, eu decidi assim, já que ninguém sabe me pintar, já que ninguém sabe escrever sobre mim, eu vou fazer isso. Então, eu comecei, a partir daí, a desenvolver um trabalho só de pintura de mulheres negras e um trabalho com a história africana. Então, eu vou lá, estudo tudo isso como pesquisadora e crio os meus contos a partir disso. Porque, se a gente
que está na universidade ou que está no dia a dia, não falar sobre nós do jeito que a gente quer que as outras pessoas nos vejam, ninguém vai falar. E esse apagamento histórico a gente não pode deixar acontecer. Eu conheço muitas outras escritoras, muitas outras pessoas, muitas outras artistas, né? Muitas empreendedoras que trabalham com essa arte negra, com colares, com roupas. Por quê? Porque existe uma demanda de uma população que quer se ver, que quer se enxergar, que quer colocar objetos que façam parte do que você é. E quando a gente fala da cultura negra, a gente fala de uma cultura do país, do Brasil. Né? Porque não existe, como tem a frase lá, não existe Brasil, a história do Brasil, sem as pessoas negras, as pessoas indígenas. E a gente construiu tudo isso junto. Né? Então, esse apagamento ele já é proposital. E a gente não pode deixar que ele aconteça, por isso existe a lei. Né? Claro que existe muitas dificuldades, existe. Os avanços foram poucos? Foram. Mas, por exemplo, hoje eu saí da escola, tem uma professora de artes muito legal na minha escola, ela fez um trabalho com mulheres, junto com os alunos, né? Ela desenhou mulheres negras de uma região específica da África, e ela começou a colar em todos os lugares da escola, grande, lindo. Daí eu comecei a passar com aquilo, eu falei, quando eu era criança, eu nunca vi isso. Então, algumas coisas acontecem, mas a gente ainda tem muito a se fazer. Muito, muito, muito. Mesmo porque até as populações negras elas têm dificuldade de dizer que são negras. Porque existe um estereótipo tão negativo em relação a ser negro que a pessoa fala assim, tá, eu sou negro ou não sou negro? Porque o tempo todo as pessoas falam assim, mas você não é negro. Às vezes eu vou dar oficina em escola, falando da questão racial, eu falo, eu negra. Daí minhas alunas falam assim, imagina, a senhora é professora, onde já se viu, a senhora não é negra. Como se ser negro fosse algo ofensivo. E daí você tem que explicar para elas por que isso acontece, por que dessa fala. Né? E é muito difícil, às vezes, você estar o tempo todo lidando com essas questões. Então, trabalhar com a questão racial, hoje em dia, também não é fácil. O educador também fica no espaço e fala, e aí, o que eu faço agora? Como eu trabalho? Por isso que tem que ser um trabalho da comunidade escolar inteira, um trabalho em conjunto. E é importante que nas escolas tenham professores negros ocupando esses espaços, para você ter troca. Né? Então, vou passar a palavra para o vereador, que ele está ali, eu estou vendo ele se mexer, ele já escreveu. Estou quieto. O vereador Ricardo, ele está sempre... Aliás, né? Aqui é a Comissão das Mulheres, e é o único homem que faz parte dessa comissão, e que a gente agradece, porque o vereador Ricardo ele tem uma sensibilidade muito grande. Né? Eu acho que esse momento dele estar na Comissão das Mulheres coube, sabe? Porque ele nos entende, é o único. Né? Talvez ele não fale muito para não sair daqui, mas, enfim, a gente respeita também, mas já agradecendo o vereador por estar nessa comissão, por... Né, nos ajudar a pensar, né, porque a gente constrói a Comissão das Mulheres e queremos mulheres, lógico, mas os homens também têm que ajudar, né? Eles têm essa obrigação. Mas vamos lá, vereador. Agradeço. A palavra é sua. Muito obrigado, agradeço, vereadora Tânia. Eu estou nessa comissão com muito orgulho. Acho que é uma das comissões que eu sou mais atuante, assim, gosto muito de dialogar e já disse em outra oportunidade, hoje, para mim, é a comissão que mais trabalha nessa casa, depois da CCJ, porque nós sempre temos pauta, né? Sempre buscamos nos reunir e trouxemos pautas que estão no dia a dia da comunidade e também das mulheres. Ontem eu tive a graça de homenagear a Bárbara Marques, né? Com a medalha Cruz de Souza, e a gente teve um papo muito construtivo no gabinete, e a gente abordou este assunto, né? E lá pelas tantas, claro, com todo o cuidado, como eu vou ter todo o cuidado aqui também, eu questionei, né, o que ofende uma pessoa negra. Né? Eu acho que o que nós precisamos fazer é aquilo que a política deveria fazer melhor, que é dialogar. Eu entender, tipo, eu tinha o dente ralo, na escola me chamavam de mentiroso, que todo que tem dente ralo era mentiroso. Isso me incomodava. Eu tenho um problema de corrimento, né, pelo nariz, uma alergia que eu tenho, me chamava de ranhento, né? Isso me incomodava. Só que para dizer que me incomodava, demorou muito eu tomar esta consciência
e explicar para os meus colegas, amigos de sala de aula, que aquilo me incomodava, aquilo me machucava. Eu me sentia humilhado com aquilo. Hoje eu vejo que nós estamos vivendo um tempo novo, né? Já tivemos problema com palavras que às vezes a gente fala, que não vou dizer que a vereadora Tânia se sentiu ofendida, conversou comigo, eu disse, olha, só não me perdoe, falei porque está no meu vocabulário, vou tentar segurar a língua, né? Anotar quando eu for lá na tribuna que algumas palavras hoje são ofensivas e não pode dizer, mas houve um diálogo. Eu vejo que, de repente, vereadora Tânia, a gente começa a pensar nesta casa, que no currículo escolar do município, esta pauta seja colocada, para a criança entender o que é o racismo, o que a pessoa negra se sente ofendido, como uma criança se portar, né? Eu vejo assim, como a senhora falou, fizeram lá um desenho, eu fui lá ver o desenho, a minha irmã, né, se sentiu ali constrangida com a forma que estava aquela boneca. Eu digo, eu faço festa de Natal. Alguém deu uma boneca para mim, várias bonecas, e uma boneca era negra. E na hora do Papai Noel entregar, um infeliz deu para uma menina negra. A mãe se sentiu ofendida e deu um rebuliço danado. Até a gente explicar, o Papai Noel explicar que foi um ato sem querer, ele meteu a mão e deu, né? Demorou bastante. Então, veja só, de repente a gente começar a pensar, e isso ontem a Bárbara concordou muito comigo, de a gente ouvir mais, a gente entender mais as situações delicadas, constrangedoras, pode me corrigir qualquer hora, tá? Sou muito tranquilo. Constrangedora, que a casa, a tribuna, a escola, o posto de saúde, o comércio, que atos que a gente às vezes faz, não sei se a palavra vai cair bem, impensados e que machucam. Para que a gente comece nesse diálogo a melhorar o relacionamento. Eu disse assim, o vereador Pedro, a minha primeira experiência, eu e ele, não foi nada boa, nós batemos de frente um com o outro. Hoje eu posso dizer, daqui a uns dias ele vai sair, que eu ganhei um amigo, porque ele entendeu o meu lado. Ele viu assim, que quando eu falei uma palavra lá na tribuna, não falei por maldade. Houve aquele que o prefeito lançou aí, um projeto contra o racismo, eu estava lá, eu fui lá. Não fui lá para fazer média com o prefeito, eu fui lá porque é uma pauta que eu, como bacharel em serviço social, com vários projetos sociais, com moradores em situação de rua, com mulheres que já passaram por violência doméstica, eu sei como é difícil lidar com este assunto e eu quero aprender. Eu estou aqui para aprender, né? Eu vejo a Câmara Municipal também como uma escola, uma faculdade da gente ver a possibilidade, o poder, a palavra poder é perigosa, mas nós temos sim o poder de mudar as pessoas, poder de mudar o pensamento, poder de fazer com que as pessoas se sintam bem e busquem seu espaço, né? Busquem seu espaço. Hoje a casa, e eu vou finalizar, que eu já falei demais, né? Hoje a casa tem o prazer de dizer que temos 6 mulheres vereadoras. Antigamente isso era uma utopia. Eu entrei na polícia militar, não tinha policiais femininas. Teve um pelotão, assim que eu entrei, se formou um pelotão só para atender mulheres. Elas só atendiam ocorrência com mulheres e crianças. Hoje eu vejo mulher no PPT, no Cobra, no BOP, no helicóptero, no bombeiro, trabalhando de igual para igual. Elas conquistaram o seu espaço, mas essa conquista ela foi gradual. De repente, aí finalizo, nós começamos a pensar como comissão das mulheres, formas nesta casa de preparar todos os vereadores, assim como nós aprendemos a lidar com as mulheres vereadoras dentro da casa, a gente também possa começar a entender e combater o racismo, a discriminação, para que a gente possa, até pelos nossos gabinetes, saber como atender os colaboradores desta casa, saber como atender, porque eu tenho um menino especial no meu gabinete. E um dia eu fiquei muito magoado que alguém ofendeu ele dentro do elevador, disse que ele não estava cheirando bem. Isso para mim foi a mesma coisa que falasse para mim, me machucou muito. Eu tive que fazer com que a casa entendesse
que tem uma pessoa especial entre nós, com 57 anos de idade, que tem suas limitações. E as limitações dele não vão ser corrigidas dentro do elevador. Elas vão ser corrigidas com diálogo, vão ser corrigidas com aceitação. A casa tem que aceitar ele. A casa tem que entender que quando ele está no elevador, tem uma pessoa especial com suas limitações, que a gente vai aos poucos modelando. Não sei se me fiz entender e estou também aberto para ouvir. Sim, claro. Obrigado, vereador Ricardo. O senhor traz uma reflexão muito importante. E é nesse sentido que nós temos que avançar, né? O que o senhor traz é o nosso racismo estrutural e que a gente convive o dia a dia e que a gente não pode mais naturalizar alguns comportamentos e algumas atitudes, achando que isso não me doeu. Ah, mas isso é natural, a gente fala dia a dia. Mas aí é como o senhor coloca, né? Nós estamos aqui para aprender todos os dias. Eu também estou aqui para aprender e aprendendo muito. Com muito sofrimento. Com muito sofrimento. Falo verdade para o senhor, que às vezes eu chego no gabinete, eu chego ruim, sendo abraçada pelos meus assessores, porque são coisas que a gente escuta e que dói, né? E é isso, os nossos vereadores, não sei se todos, não vou generalizar, mas a gente percebe que não há essa formação, ou não querem aprender, ou querem levar da mesma forma, porque acham que tem direito de fazer isso. Mas a gente está aqui para aprender e para ensinar também, né? E enquanto eu estiver nessa casa, pode ter certeza, toda vez que eu sentir uma dor, eu vou falar. Né? Eu vou falar. Porque só nós sabemos o que é uma dor, a mesma dor que o senhor sentiu, pelo seu funcionário ali, o seu amigo, que é mais amigo, que os nossos assessores estão dentro do nosso gabinete, são mais amigos, são família, né? Da mesma forma que a dor que o senhor sentiu, eu já senti dentro do elevador também, sofrendo preconceito. Então, isso é o dia a dia da gente aprender, e é nesta casa que a gente tem que começar, e principalmente dentro das nossas escolas. Né? Então, para finalizar, falta quanto tempo aí, nossa secretária? 18 minutos. Então dá tempo a gente ainda abrir um... Tá, eu só queria fazer um comentário sobre a Claro, fala claro. dele. Pode falar, Nana, vamos lá. A questão da boneca, olha como é importante isso. A grande briga de muitas mulheres do movimento negro é a falta da representação. A boneca branca tem uma representação referente à etnia branca. Uma boneca negra representa a beleza da etnia negra. Mas, como a gente tem uma desvalorização do que é belo em relação à questão negra, aquela criança se sentiu constrangida com aquela boneca. Ou seja, a gente precisa valorizar, desmistificar essa questão da beleza, do que é belo dentro dessa sociedade, para que a criança, quando veja aquela criança, fique super feliz. Olha, eu ganhei uma boneca que se parece comigo. E isso também começa na educação em casa, né? Você dá uma boneca para sua filha, né? Eu sempre tive bonecas negras, né? A minha família é mista. Minha mãe é branca e meu pai é negro, mas, assim, eles sempre tiveram a preocupação. Eu tinha uma boneca igual branca e uma boneca igual negra. Então, eu sempre achei linda essas bonecas negras. Então, falar para uma criança negra o quanto ela é bonita, que ela tem a sua própria beleza. A questão que você falou, tem uma diferença entre o bullying, né, que também é algo terrível dentro das escolas, que a gente sabe que traz muito sofrimento, e a questão racial. Muitas vezes, a gente ameniza a questão racial por conta do bullying. Ah, mas aquele ali também é maltratado por causa disso, né? Mas as duas questões são muito sérias. Só que a questão do negro é que você coloca toda uma população negra no mesmo lugar de desvalorização contínuo durante muito tempo. E esse é o problema, né? Claro que, assim, eu não permito que ninguém faça bullying, eu não deixo apelidos em sala de aula, eu quero que meus alunos se chamem pelos nomes, já para evitar esse tipo de constrangimento, porque a gente sabe que acontece. Então, assim, quanto mais a gente mostrar para as nossas crianças que o que eles fazem é errado,
a gente vai ter adultos melhores. Mas não adianta a gente, professora, estar lá falando para a criança que isso está errado, se em casa, se a sociedade, se a televisão, se os livros, está todo mundo dizendo que aquilo é correto. Né? Então, é essa questão também. Né? Por que aquela garota não gostou daquela boneca negra? Né? Que deveria ser lindíssima e ela deveria gostar. É por causa da questão do padrão de beleza. Deixa eu ver, eu anotei outra coisa aqui. Tá, e essa questão da normalização dos atos racistas, isso faz com que a nossa sociedade ache que tudo é mimimi. E as coisas não são mimimi. As coisas machucam as pessoas, trazem traumas profundos. Tanto que a gente nunca viu tantas pessoas precisando de psicólogos, de psiquiatras, tomando remédio como hoje em dia. Porque esses danos causam traumas profundos dentro das pessoas. E daí a gente perde o que a gente tem de melhor em potencial humano. Pessoas que podiam ser artistas, atletas, médicos, que podiam estar transformando o país em uma coisa melhor, porque essas pessoas estão dentro de casa deprimidas, porque não conseguem conviver numa sociedade que as trata mal. Né? Só para complementar ali. Então, Nana traz muitas reflexões importantes, e é isso, né, diariamente. E o que me deixa triste também, Nana, para a gente encerrar daqui a pouco a nossa conversa aqui, é o que eu escuto muito, e que dói muito mais, viu, vereador? Agora estão com essa onda de racismo, de negão, não sei o quê, a gente não pode dizer mais nada. Opa! Quando falar, tem que ter cuidado, porque eu posso ser processado. Olha a situação que nós chegamos, como nos colocando que nós somos culpados, sabe, de ter que criar leis para não me ofender, de eu ter que estar o tempo todo me defendendo, e eles ainda trazem a culpa para nós. Exatamente. Mas eu não vai na minha fala que isso eu venho sentindo, venho da igreja, área de segurança pública, e eu vejo que falta esse diálogo, da gente se entender, da gente falar a mesma língua. Aí eu poderia chamar a secretária de Educação e me perguntar por que os livros nossos da Escola Municipal não trazem a temática do racismo. Porque os professores brancos, eles têm dificuldade de falar sobre racismo dentro das salas de aula. Enfim, olha, quanta coisa a gente pode ir puxando através do diálogo. Eu vejo assim que a gente diz que é a casa do diálogo, mas às vezes falta muito diálogo aqui dentro, porque é daqui que saem as ideias, é daqui que saem as leis, é daqui, né, de todas as casas legislativas, mas falando do município de Florianópolis, é daqui que a gente pode, sim, mudar a vida daqueles que estão lá na ponta. E hoje eu vejo que o melhor caminho é a escola, é a educação, é lá no primário. Não adianta começar lá, né? Agora, na minha época era ginásio, agora tem outros nomes, né? Vamos começar lá nas primeiras séries, né? Ali na alfabetização da criança, ela já entender, ela conhecer as etnias, ela saber, né? Eu vejo hoje, ontem eu conversei com a senhora e lá pela Santa eu perguntei assim, a senhora é paraguaia? Ela, não sou, eu sou de Cuba. E eu vi que ela ficou brava comigo. Né? Porque eu disse, a senhora é paraguaia, que ela estava arrastando um espanhol que eu não entendia nada. Né? Eu vi que ela se sentiu ofendida. Então, a gente também sabe trabalhar com como é que eu vou dizer? Esse novo público, desculpa a palavra público, que está chegando na cidade e também está se sentindo discriminado. Não é que a gente não conhece a cultura, a gente não conhece a fala, a gente não sabe como tratar vários moradores de situação de rua, né? Hoje, que veio aí do Haiti, de Cuba, do Uruguai, estão chegando na cidade, e aí, como que a gente vai lidar com isso? Então, acho que temos que amadurecer bastante esse assunto, principalmente, vejo, na área da escola. Com certeza, vereador, eu acho que é importante, a gente não pode, né, uma das coisas que eu costumo dizer, não dá para naturalizar mais esse afrontamento. E é isso, né? A gente anda na rua, a gente aprende, muitas pessoas realmente, às vezes, falam com a gente, tu
tu vê vamos dizer, a inocência mesmo de estar conversando contigo e estar te agredindo o tempo todo, e tu vê a inocência na pessoa. Os mais chegados, eu até, poxa, fulano não faz isso. Fulano, ó, fica chato usar esse termo, vamos melhorar. Eu também tenho que aprender, porque hoje em dia, vereador, na educação infantil, tiro aqui como exemplo, a minha netinha chegou em casa reclamando de que não tinha um livro da cor dela, não tinha. Não tinha. Vovó, tem vários livros lá das princesas, a professora contou várias histórias para a gente, mas ela não mostrou nenhuma que tivesse alguém da minha cor. 6 anos? Vovó, lá também só tem bonecas brancas, vovó. Então, já começa no ensino fundamental, esse debate, essa fala, esse reconhecimento do nosso povo, que nunca teve. Avançamos um pouco, avançamos, né? Mas foi a partir da nossa luta que tudo isso começou a acontecer. E precisamos crescer muito mais, precisamos avançar muito mais. Né? Então, a partir da escola, da educação, quando a gente fala, mas, para isso, a escola tem que trazer, a escola tem que amparar, a escola tem que dar um acolhimento e tem que ter esse entendimento. E por que não tem esse entendimento? Porque nós não temos professores negros, não temos direção negra. Então, há essa dificuldade. Né? E daí a nossa luta é tripla, é dupla, é tripla, enfim, é todo esse amparo do sistema que construiu essa versão, onde a gente encontra várias dificuldades que a gente tenta avançar. Mas, enfim, nossa conversa aqui está maravilhosa, amei, queria agradecer ao vereador Ricardo, diácono Ricardo, que está sempre com a gente, muito obrigado, o senhor sempre traz belas palavras e... Só uma falinha bem rápida. Claro, fica à vontade. Eu adorei a fala do Renato da farmácia sobre Cruz de Souza. Exato. Ele falou coisa ali que eu nunca tinha ouvido. Fiquei assim, abismado da história, de tudo que ele passou, até depois de morto, ainda para trazer o traslado do corpo, foi uma guerra. Sofreu racismo. Coisas que a sociedade, eu estou com 54 anos, primeira vez que eu ouvi. Que eu ouvi, eu estudei em escola pública, nunca tinha ouvido, inclusive fiquei olhando assim, meu Deus, será que isso é mesmo verdade? Como diz assim, né, gente? Que é uma coisa assim, fora da lógica, totalmente da lógica. Mas agradeço o convite, fiquei muito feliz em ter participado hoje da nossa comissão. Obrigado, vereador. Eu queria agradecer a Nana também. Nana, você foi especial hoje, trouxe... Quando a gente se sente representada, né, e isso nos fortalece, nos dá um acolhimento. Né? E daí, às vezes, eu digo que eu me sinto, às vezes, sozinha aqui dentro dessa Câmara Municipal, apesar de todos os companheiros, enfim, mas lá no parlamento eu estou sozinha. Né? Aí eu costumo dizer, eu falo, eles não me escutam, mas eu vou falar mesmo assim. Então, é essa a nossa luta, né? A gente vai falar sempre. Se vão nos escutar ou não, um ou outro escuta, né? O vereador Ricardo, eu tenho certeza que ele escuta, porque ele está sempre se manifestando. Então, é essa a importância que a gente tem de trazer dessa construção, da gente progredir, crescer, né? Junto a uma sociedade que a gente sabe que é racista, mas que a nossa luta tem que continuar. Nana, muito obrigado. Queres falar... Não, só quero agradecer, né, a participação, estar aqui com vocês. Eu acho bem importante falar sobre essa temática. E eu acho que essa questão de se sentir sozinha não é só você, né? Acho que todo mundo, né, se sente um pouco só. Eu, às vezes, me sinto um pouco só também. Às vezes, eu falo, eu não vou fazer mais nada. Daí eu penso, não, antes de mim, muitas mulheres, muitas pessoas fizeram muita coisa para que eu conseguisse chegar aqui. Então, às vezes, a gente não faz por nós, a gente faz pelos próximos. Se ninguém está ouvindo agora, uma hora alguém vai ouvir e essa voz ecoa. Por isso que a gente está aqui. Né? Obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada, Marinês, nossa secretária, sempre
disposta de batom, né, Marinês? Que nós botamos batom, né, Marinês? Isso, nós vamos comprar o batonzinho, deixa aqui, esqueceu, vamos botar batonzinho. Essa é uma brincadeira que a gente faz aqui interna, a nossa Comissão das Mulheres, que quando a gente chega aqui, uma olha para a outra, cadê o batom? Então, a gente que vai comprar um batom e deixar aqui na mesa. Enfim, agradecer toda a assessoria, os nossos parlamentares que estão aqui. Muito obrigado por essa tarde, Ana, mais uma vez. Vou convidar você para vir mais vezes aqui para a gente conversar, trazer as suas leituras, o seu entendimento, as suas pesquisas, sabe? E assim a gente vai aprendendo, né, vereador? Cada vez mais. Muito obrigado a todos, a todas e a todos. Axé para todos nós. Axé. Amém também.